Um brasileiro trocou de categoria, estreou e nocauteou um invicto com um chute na cabeça que ninguém viu chegar. Um ex-campeão devolveu uma vingança em 80 segundos de luta. Um azarão de 37 anos quebrou os dois lados do rosto do lutador mais temido do planeta, na frente do presidente dos Estados Unidos, e se sagrou campeão mundial. E isso aqui não é resumo de highlight, é simplesmente os 12 meses mais violentos que o UFC já teve. Galera, depois de muitas solicitações feitas por vocês, hoje eu volto com o quadro Top 10, estreando essa segunda temporada com os 10 nocautes mais bizarros dos últimos 12 meses no UFC. Ou seja, eu reuni os nocautes de julho de 2025 até julho de 2026, não separei apenas pelos mais bonitos, mas sim pelos que fizeram o torcedor parar de rolar o feed para ver e rever quantas vezes fossem possíveis. E já te dando um spoiler, o nocaute número 1 aconteceu num palco que provavelmente a gente nunca mais vai ver o UFC pisar. Então fica ligado, já curte esse vídeo, pelo amor de Deus, faça valer a pena voltar o quadro. Se você acha que já viu de tudo no MMA, se prepara até ver essa lista que eu preparei pra você, beleza? Bora! Nocaute número 10, Diego Lopes contra Steve Garcia. Aos 2 minutos e 42 do segundo round, Diego Lopes nocauteia Steve Garcia no UFC Freedom 250. O card mais histórico do ano e talvez mais histórico da existência do UFC foi aberto com uma luta que terminou com um gancho de esquerda, que derrubou o Steve Garcia e aos 2 minutos e 42 do segundo round culminou em seu nocaute, fazendo o mundo inteiro prestar atenção no que viria depois, que foi um card onde simplesmente todas as lutas acabaram pela via rápida, algo inédito no UFC. E ninguém melhor do que Diego Lopes para dar o tom disso que viria a ser a noite mais emblemática da história do UFC. Então é isso, primeira luta da lista, Diego Lopes nocauteando Steve Garcia. E se você achou que essa lista já começou bem, espera ver a luta número 9, que mostra que existe justiça no MMA. E eu digo isso porque na luta número 9, um cara que nunca tinha sido finalizado em 29 lutas, finalmente encontrou seu carrasco. Eu tô falando de Melquizael Costa versus Dan Ige, UFC Houston, 21 de fevereiro de 2026. Dan Ige tinha um queixo mais respeitado de toda a categoria do peso-pena, 29 lutas, nunca havia sido nocauteado. Mas aos 4 minutos e 56 segundos do primeiro round, Melqui Costa resolveu isso com um chute rodado. Primeiro nocaute da carreira de Dan Ige e um nocaute que viralizou muito rápido, rodando o mundo em poucas horas. Aqui Melquizael Costa fez valer a promessa dos penas no Brasil, categoria recheada de casca grossa brasileiro, que faz qualquer gringo que estiver entrando nessa categoria pensar 2 vezes antes de enfrentar alguém aqui de terras tupiniquins. Parabéns, Melqui, talvez o nocaute mais importante da sua carreira até agora. E olha, a luta número 8 é sobre humilhação na própria casa, um lutador que apanhou diante de toda a sua torcida de uma forma que talvez eu nunca tenha visto nada parecido. Então vamos lá, sem enrolar muito, luta número 8, Carlos Prates versus Jack Della Maddalena. Jack Della Maddalena, ex-campeão, lutando em casa e apanhou muito, até chegar aos 3 minutos e 17 segundos do terceiro round e finalmente ser nocauteado brutalmente pelo brasileiro Carlos Prates. Rapaz, aquilo ali é o que se chama de pau pra dar em 3, sendo tudo em um só. Quem nunca havia assistido uma luta do UFC até então e viu aquela luta, provavelmente se recusa a acreditar que ali se tratava de um ex-campeão da categoria contra um brasileiro que nunca disputou o título. Isso porque o nível de domínio, humilhação e dor imposta a Jack Della Maddalena subvertia a lógica do entendimento de que ali naquela luta era um desafiante contra um ex-campeão. Eu categorizo como uma das performances mais violentas e maldosas da história do UFC. Se essa luta, nesse nível de brutalidade, não é o melhor cartão de visita para que a próxima luta do Prates seja um title shot, eu não sei mais o que ele precisa fazer em cima do ringue para ganhar essa oportunidade. Brutal, macabro. E eu me atrevo a dizer que a brutalidade continha ali tem um protagonista que, não por acaso, encabeça a próxima luta da lista. Nocaute número 7, Carlos Prates versus Geoff Neal. Antes de humilhar dessa forma o ex-campeão da categoria, Carlos Prates pegou no meio do caminho Geoff Neal, desavisado porque desconfio eu que num dado momento ele deve ter acreditado que era páreo para o brasileiro. Mas faltando 1 segundo para o final do primeiro round, Carlos Prates apresenta o 9º nocaute por cotovelada giratória da história do UFC. E provavelmente o mais insano, levando Geoff Neal ao nocaute, pelas mãos do cara mais malvado do plantel de lutadores brasileiros
no UFC hoje. E para provar para vocês que esses últimos 12 meses destrinchados aqui nessa lista foram os últimos 12 meses mais violentos da história do UFC, a próxima luta da lista se deu no mesmo evento e também foi um nocaute por cotovelada giratória. Luta número 6, Lerone Murphy versus Aaron Pico, UFC 319. Pico chegava como queridinho do Bellator, hypado, favorito contra Murphy. Inclusive porque o Lerone Murphy pegou a luta com 3 semanas de antecedência. Mas ainda assim, apagou o prodígio aos 3 minutos e 21 segundos do primeiro round, aplicando a segunda cotovelada giratória da noite. O mesmo golpe, 2 vezes no mesmo evento. Coincidência não existe nesse nível de disputa. É sinal de que o nível de violência do evento está chegando ao máximo. Mas, apesar de estar chegando ao máximo, estamos longe de saber qual é esse máximo, qual é o teto. Tanto que a próxima luta também vem de uma cotovelada giratória. A luta número 5 é Diego Lopes versus Jean Silva. UFC Noite, setembro de 2025. Um clássico brasileiro, rivalidade real e, como eu sempre digo, luta entre 2 brasileiros dificilmente não entrega muito. O que mais me chamou a atenção dessa luta, além do nocaute, foram as instruções do Pablo Sucupira no intervalo para o Jean. O Pablo disse para o Jean para ele ir com calma, que o adversário já havia entregado tudo e que se ele tivesse que abrir mão do segundo round, também era para ele abrir, que até o final ele conseguiria o nocaute. O Jean ignora por completo a instrução do corner, vai para dentro, começa a se dar bem, mas Diego Lopes mostrou que não está no topo do ranking à toa, soube manter a calma e no momento de maior empolgação do seu adversário, que foi para cima dele, vem aquela cotovelada giratória brutal aos 4 minutos e 48 segundos do segundo round, levando o Jean à lona, e o Diego fecha a fatura com mais alguns golpes, se sagrando campeão desse duelo entre brasileiros sem encenação, rivalidade real. Se você ainda tinha dúvida do nível de violência dessa lista e dos últimos 12 meses no UFC, reavalia. Eu acabei de citar 3 lutas e as 3 sendo finalizadas pelo mesmo golpe, cotovelada giratória. E a próxima luta, a luta número 4, sobre um cara que fez fama numa categoria e resolveu se testar em outra, começando contra um invicto. Na luta número 4 eu falo sobre Paulo Costa versus Azamat Murzakanov. Ex-desafiante ao título dos médios, Paulo Costa, o Paulo Borrachinha, subiu de categoria e logo de cara encarou o Murzakanov invicto. Passou pelo combate com um game plan perfeito, determinou a distância da luta com chutes no corpo, até variar para um chute na cabeça aos 1 minuto e 23 segundos do terceiro round. Um chute que derrubou o russo na hora, acabando com a invencibilidade dele. Ali foi estreia de cartaz e o nocaute de cartaz. Top! A luta número 3 é a resposta que impediu o Brasil de ver história sendo feita do jeito que todo mundo esperava ver. Luta número 3 é Ciryl Gane versus Alex Pereira, UFC Freedom 250. Alex Poatan estava prestes a entrar para a história como o único homem a ser campeão em 3 categorias de peso diferentes no UFC. Mas isso não foi combinado com Ciryl Gane, que se recusou a deixar isso acontecer e com um duríssimo jab de encontro leva Poatan ao chão, completa com algumas cotoveladas inclusive ilegais, que levaram a toda aquela repercussão sobre a atuação precária de Herb Dean enquanto árbitro, e liquidou a fatura já com Alex Poatan em pé, mas ainda trôpego das cotoveladas, fazendo com que Herb Dean interrompesse o combate a 1 minuto e 27 segundos do segundo round. Sonho adiado e império negado naquela noite, para a tristeza de todo brasileiro que assiste ao UFC. Mas nem por isso deixou de ser brutal, vamos admitir. Mas é isso, na luta se perde e se ganha, e o nocaute número 2 é vingança pura. Vingança resolvida em menos tempo do que o tempo que você leva para ler um parágrafo do que eu estou falando aqui. A luta número 2 é sobre Alex Pereira contra Magomed Ankalaev. Ankalaev tinha tirado o título dos meio pesados da mão de Alex Poatan e estava invicto a 14 lutas. Mas a revanche durou só 80 segundos. Poatan acertou a cabeça do russo, que numa tentativa atabalhoada de derrubar Alex acabou caindo por baixo e se viu ali totalmente humilhado, sendo obliterado com socos e cotoveladas até que o juiz interrompesse a luta. Primeira derrota por nocaute da carreira do Ankalaev, e isso mexeu muito com a cabeça do russo. A violência empregada nessa vingança a coloca como a segunda da lista e não por acaso. E a luta número 1 não é só um nocaute. É um golpe de estado dentro do próprio esporte. Eu tô falando de Justin Gaethje versus Ilia Topuria. A categoria estava dominada por um espanhol. Favorito absoluto, duplo campeão. Nas casas de aposta, o seu favoritismo era desproporcional ao perigo que Gaethje sempre representou na categoria. Era o espanhol dono da festa contra o americano de 37 anos, super azarão. Que não era azarão por acaso, tanto que começou perdendo o primeiro round. Perdeu o primeiro round. No segundo round,
quase foi nocauteado, foi jogado ao chão, foi montado, mas se recusou a entregar a vitória ao oponente. Justin Gaethje não tem o apelido de highlight à toa. É um dos caras mais viscerais, brutais e violentos que esse esporte já viu. Não por acaso se levantou do castigo empregado por Topuria e, quando empregou o seu castigo ao espanhol, simplesmente quebrou os dois ossos da órbita orcular do espanhol georgiano. Gaethje empregou um castigo tão violento ao então campeão que durante 4 rounds de uma surra monumental, onde Topuria não enxergava absolutamente nada diante dele e já corria risco de vida dada a violência empregada pelo adversário, obrigou o seu corner, que é seu irmão mais velho, a jogar a toalha ao final do 4º round. Gaethje quebrou o Topuria fisicamente, espiritualmente e massacrou seu orgulho, fazendo com que o seu irmão pedisse pela vida dele. Talvez tenha sido a vitória mais emblemática de um americano sobre um campeão de outra nacionalidade. O americano era o Azarão, foi premiado dentro do octógono, no Jardim da Casa Branca, pelo presidente dos Estados Unidos, numa noite em que ninguém acreditava nele, a não ser ele mesmo. Se existe um nocaute que resume esses últimos 12 meses citados nesse vídeo, é esse nocaute. Então nós temos só nessa lista 3 lutas no evento onde todas as lutas terminaram pela via rápida, 2 lutas no outro mesmo evento onde as lutas foram decididas pelo mesmo golpe, cotovelada giratória, e as demais lutas citadas foram uma ode à violência e brutalidade que eu sei que você assiste o UFC gosta muito, não sejamos demagogos. Então é isso, 10 nocautes, um esporte completamente reescrito nos últimos 12 meses. E o que isso prova é muito simples. Ninguém consegue ficar por cima o tempo todo no MMA se lutar vezes suficientes para perder. E a hora que você menos espera, alguém aparece para te provar isso com o punho fechado. Comenta aqui embaixo qual desses nocautes você acha que foi puro destino e se algum aqui foi pura sorte de quem acertou primeiro. Se inscreve aqui no canal, não deixa de dar o seu like, aperta o botão hypar, porque isso ajuda muito a divulgar esse vídeo. E se esse formato de vídeo voltar com força, eu prometo para vocês um vídeo semanal. Não deixa de hypar, que isso ajuda o vídeo a ser distribuído aqui na plataforma, beleza? Forte abraço!